Fala, meus amigos e minhas amigas da Arsenal Brazuca, Barão aqui com vocês para mais um vídeo no nosso canal. Antes de começar o nosso vídeo, fazer aquele pedidinho de sempre, like no canal, sininho para receber as notificações, verifique a inscrição no canal, isso é uma informação muito importante. Às vezes eu vejo muita gente que está assistindo os nossos vídeos no canal, mas não está inscrito, tá, no canal, então isso é muito importante. E compartilhe o nosso vídeo para que a gente continue crescendo. Hoje a gente está aqui para falar do nosso jogo, né, na Champions League, contra o Bayern de Munique. Não vamos ter o pré-jogo ao vivo, né, por causa de motivos profissionais, como vocês já sabem, mas a gente está aqui deixando o nosso pré-jogo já gravado para que vocês possam estar assistindo antes do jogo e qual é a minha opinião sobre o jogo entre Arsenal e Bayern de Munique. Beleza? Então, vamos lá, vamos seguir, vamos para o nosso vídeo de pré-jogo de Arsenal e Bayern de Munique. Hoje tivemos a coletiva, né, do Arteta e o jogador escolhido para fazer a coletiva junto com o Arteta foi o Timber, tá? Então o Timber participou aí da coletiva, então normalmente não, né? Sempre o jogador ele participa da coletiva primeiro, responde algumas perguntas e depois o técnico vai e responde outras perguntas. E o selecionado para antes do jogo do Bayern de Munique foi o Timber. Então eu peguei aqui algumas perguntas ali que ele respondeu, que eu achei interessante, mas quem tiver interesse aí em saber sobre o todo, né, da coletiva do Timber, eu deixei lá no meu Twitter, eu sempre traduzo lá no Twitter as coletivas, então tá lá para quem quiser ver ela completa. Beleza? Então, uma pergunta que fizeram para ele foi sobre a ótima temporada que ele vem fazendo, né? E que ele é um jogador de destaque ali do Arsenal. E aí o que ele responde é que isso passa muito pela questão do ambiente do clube. Então o ambiente do clube facilita muito esse entrosamento, essa facilidade ali que não só o sistema defensivo, mas todo o time joga, né? E uma coisa importante que ele falou muito nessa coletiva foi a questão justamente do ambiente, tá? Aconteceram muitas perguntas, tá? Falando sobre o time, sobre o elenco do Arsenal, e ele sempre colocou em pauta o ambiente do Arsenal, que é um ambiente muito bom, e isso facilita ali para os jogadores, tá? Então esse foi um primeiro ponto que ele respondeu. E perguntaram para ele também sobre o favoritismo do Arsenal e como eles se isolam ali meio que dessas informações, tá? Ele fala sobre o comprometimento do elenco, que eles não têm nem tempo direito para ficar comemorando essas coisas, que acabam o jogo, eles já estão pensando no próximo, eles como jogadores e o Arteta também. Então ele fala muito dessa questão de estar muito focado, né, nos jogos. Então é um outro ponto importante que eu achei que perguntaram para ele. Claro, não poderiam deixar de perguntar sobre o sistema defensivo do Arsenal, tá? Ele fala mais uma vez, né, do ambiente, dos jogadores estarem ali juntos sempre. Então isso facilita, que a ideia é realmente não sofrer gols, tá? Mas que o mais importante são ganhar as partidas independente de sofrer gol ou não. Então, isso é um outro ponto importante que ele falou. Ele falou, inclusive contra o Tottenham a gente levou um gol, mas, por exemplo, o Eze fez 3 gols. Então, isso que é o importante, é vencer as partidas. E aí ele fala do Gabriel Magalhães, né? Que ele é um líder do sistema defensivo, mas
que o Arsenal tem um elenco muito grande e isso facilita ali na hora quando um jogador se lesiona de poder substituí-lo ali à altura. E aí perguntaram o que, que ele acha do Harry Kane, né? Ele falou que acha que o Harry Kane é um dos melhores atacantes do mundo, então que precisa ter cuidado ali com o Harry Kane, então que eles vão trabalhar muito ali para tentar anular o Harry Kane na partida de amanhã contra o Bayern de Munique. E aí perguntaram sobre o Odegaard, capitão, né? Visto que há muito tempo atrás perguntaram, falaram alguma coisa sobre o Odegaard, capitão e tal. E aí o Arteta falou que é uma votação entre os jogadores. E aí perguntaram pro Timber como ele se sente, porque no Ajax ele era o capitão do Ajax. E aí como ele se sentia sendo um antigo capitão, né? Quando ele jogava no Ajax e votar para que outra pessoa seja capitão. E aí ele falou que o Martin Odegaard é um exemplo, tá? E ele falou isso do Arteta também. Ele falou que o Arteta ele lidera pelo exemplo. Foi essa a palavra que ele usou. Ele lidera pelo exemplo e falou a mesma coisa do Arteta, tá? Então eles falam que todos admiram ali o Odegaard tanto dentro de campo quanto fora de campo. Então, isso são pontos importantes ali que o Timber colocou em relação tanto ao Odegaard quanto ao Mikel Arteta. E aí, por último, uma coisa que eu achei interessante, né, é sobre as passagens bíblicas. Perguntaram a ele, falaram, você é cristão e tal. Conte pra gente aí sobre essa questão das passagens bíblicas todo antes do jogo e tal, que ele coloca, que ele divulga. E ele falou que ele começou a fazer isso depois que ele se lesionou, entendeu? Então, depois que ele se lesionou, ele começou a fazer esse tipo de postagem, tá? E que ele gosta muito. E ele comentou até um momento engraçado que ele falou que teve um jogo que ele estava tão focado que ele esqueceu de postar. E aí, quando ele viu, tinha um monte de mensagem para ele pedindo para ele postar, que ele tinha esquecido. Aí ele falou que correu para procurar a Bíblia e procurar uma passagem bíblica para ele poder postar, tá? Então foi um outro ponto interessante aí e nesse final aí até engraçado da coletiva do Timber. Então, as coisas mais importantes da coletiva do Timber foram essas. Ponto importante que eu gostei da coletiva do Timber é essa questão do ambiente. Ele falou muito da questão do ambiente, tá? Em várias perguntas que falavam do elenco do Arsenal. Ele falou do ambiente, que o ambiente é muito bom. E essa questão tanto do Odegaard quanto do Arteta, que ele fala que ambos lideram pelo exemplo. Então, isso mostra o comprometimento ali tanto do nosso capitão, né, quanto do Arteta com o elenco. Então, assim, claro, eles precisam ser o exemplo para os outros jogadores. E vou puxar até um gancho aqui, que hoje no nosso grupo de WhatsApp, para quem não está no nosso grupo de WhatsApp, tem aí na descrição do canal. Hoje o Aubameyang fez 2 gols pelo Olympique Marseille. E aí alguém comentou lá no grupo do WhatsApp dizendo: o Aubameyang ainda dá um caldo e tal. Aí surgiu a história ali dele, do problema dele com o Arteta. Então é uma coisa que o Arteta ele vê muito, que é o liderar pelo exemplo. E o Aubameyang ele foi justamente afastado porque ele não foi exemplo para o elenco ali naquele momento. Então isso conta muito para o Arteta. Essa questão de ser o exemplo, de estar sempre ali, tal, isso conta muito para o técnico do Arsenal. E o Odegaard parece ser um cara muito assim mesmo. Ser um exemplo. Assim, de certa forma a gente não tem muito o que falar ali do elenco do Arsenal. Acho que os únicos que por algum momento ali teve um deslize foi o Gabriel Magalhães, tá? Naquela época que ele teve a proposta da Arábia Saudita para ir embora. E aí o Arteta sentou, conversou com ele e tal. E bem parecido também foi com o Trossard. Tá? O Trossard também teve uma proposta da Arábia Saudita para ir embora. E o Arsenal não deixou. E aí ele acabou ficando chateado, aí não comemorava o gol e tal. Então, acho que eu me lembre assim de problema que tá no elenco recente assim
foram esses, mas que foram resolvidos ali na base da conversa. E indo para a coletiva do Arteta, tiveram muitas perguntas sobre o elenco e poucas perguntas sobre o Bayern. Se eu não me engano, teve só uma pergunta sobre o Bayern, tá? E aí eu já vou começar por ela rapidamente. Perguntaram sobre o Bayern e aí já atrelaram a pergunta sobre o Kompany e perguntaram a ele se ele achava que ele foi treinador do Kompany na época do Manchester City. Então, se ele já via o Kompany como um possível treinador de futebol. E o Arteta falou que sim, que ele era um cara muito comprometido, que ele já havia dado sinais ali que podia ser um bom treinador e que ele usou as palavras que, tipo, independente do que o Kompany resolvesse ser, ele sempre fazia com muito sucesso. Então, onde que ele parasse ali, depois que ele parasse de jogar futebol, ele com certeza seria bem sucedido. Foram essas palavras do Arteta, tá? Então, foi basicamente essa a pergunta. Não teve muitas perguntas sobre o Bayern de Munique, perguntaram bastante sobre o elenco. Então, perguntaram sobre o Martinelli e o Madueke, que voltaram no jogo contra o Tottenham. O Madueke chegou a entrar, o Martinelli não entrou. Então, o Arteta falou que os dois estão bem, tá? E vão estar disponíveis para o jogo de amanhã. Eu não acho que o Madueke será titular, tá? Eu acho que o Madueke ainda não pode jogar 90 minutos, então acredito que ele possa entrar no segundo tempo. A mesma coisa o Martinelli. Não acredito que o Martinelli vai entrar jogando. Normalmente o Martinelli que começa jogando a Champions League. Eu não acredito que ele vai começar jogando, porque, por exemplo, no jogo contra o Tottenham já estava 4-1, ele nem entrou. Entendeu? Então eu acho que o Martinelli ele ainda está se recuperando ali da lesão. Então ele pode entrar alguns minutos aí, dependendo de como vai estar o andamento do jogo contra o Bayern. Tá? O Madueke pode ser mais certo que entre no jogo. Perguntaram também sobre o Kai Havertz e o Gyökeres. Eles não vão estar disponíveis para o jogo de amanhã contra o Bayern de Munique, mas o Arteta falou que está tentando recuperar os dois para o jogo de final de semana contra o Chelsea. Tá? Eu acredito, e eu falei isso na live de pós-jogo no domingo, que era mais certo o Havertz e o Gyökeres voltarem contra o Chelsea, que dificilmente eles jogariam contra o Bayern de Munique. Então, parece que vai ser isso mesmo que vai acontecer. Tá? E aí perguntaram a ele sobre as bolas paradas, tá? Que tinham aquela... Sempre falavam que o Arsenal era só fazia gol de bola parada e tal. E aí falaram que o Arsenal fez 4 gols no Tottenham, todos sem ser de bola parada. E aí o Arteta, eu vou responder, eu vou ler aqui exatamente o que o Arteta falou na coletiva, tá? Então, abre aspas para o Arteta. Para mim, o valor é o mesmo. Para mim, não muda nada. Tudo faz parte do jogo em relação ao adversário. Como você joga, como você defende. E com as opções que temos, precisamos ser muito eficientes em todos os aspectos. Estou chateado que não temos marcado um gol de bola parada, porque eu também queria marcar. Estou chateado por termos sofrido um gol. Então, sim, trata-se de sermos os melhores em tudo o que fizemos no último jogo. Então, ele dá um recado, tipo, e o Arteta tá certo. O pessoal vem, o Arsenal só faz gol de bola parada. Cara, se a gente ganhar todo jogo 1-0 com gol de bola parada, eu não ligo. Faz parte do jogo, faz parte do futebol. Entendeu? Então, assim, essa crítica aí, não sei nem se é crítica, né? Mas estão querendo rotular o Arsenal de uma coisa que não é. Entendeu? E assim, se tá fazendo gol de bola parada, o importante é fazer gol. Então, eu não tô nem preocupado se o gol é de bola parada, se é de bola rolando. Eu quero ganhar o jogo e ser campeão no final do ano. Isso que é o mais importante, tá? E o Arteta fala exatamente isso, que para ele tem o mesmo valor, fazendo gol de bola parada, fazendo gol de pênalti, fazendo gol dependente de bola rolando, de goleiro, com sorte, sem sorte, vale gol do mesmo jeito, tá? Então, só não pode ser gol irregular. Então, de resto, tá tudo certo, tá? E aí perguntam para ele também, que é uma coisa que a torcida do Arsenal vem conversando muito, né?
que é as oportunidades que a gente tem, né? Os jogadores que a gente tem, o elenco que a gente tem é muito grande e de bons jogadores. E aí perguntaram para ele que ele tem agora que tomar decisões difíceis, né? Mediante a escalação, porque o Arsenal agora tem muito jogador que está rendendo e, e aí ele falou que é isso, que vai jogar quem tiver melhor, tá? Quem for mais eficiente e que ele precisa, dependendo da característica do adversário, ele coloca um time diferente do que possa ter jogado antes. Então, e fala que eles têm que saber lidar com essa situação, tá? Porque todo mundo está treinando, todo mundo está correndo e vai jogar quem estiver melhor. Então, ele fala, então teremos que conviver com isso de uma forma positiva porque é algo extraordinário para o time, tá? E ele fala que é isso, é sempre o time em primeiro lugar. E aí vai jogar quem está melhor. Então, isso é um ponto muito importante. Eu gosto dessa parte onde o Arteta fala que quem vai jogar é quem está melhor. E também da gente ter um elenco grande aí para a gente poder tá rodando o nosso elenco caso seja necessário. E a última informação importante que eu peguei aqui da coletiva do Arteta é sobre a volta do Gabriel Jesus, tá? O Gabriel Jesus que estava aí para voltar a jogar ali no final de dezembro. Parece que a recuperação dele está bem acelerada, tá? Ele já está treinando com bola, hoje já treinou com o elenco. E o Arteta falou isso, que nos próximos dias, inclusive, saiu a notícia hoje, né, que o Arsenal pode fazer um jogo de portão fechado, e é justamente para a recuperação do Gabriel Jesus, tá? Se fala no Manchester United. Então, mas eu acho que não é o Manchester United titular, entendeu? Eu acho que é meio que o Manchester United subir alguma coisa. Não confirmaram. Mas dizem que é justamente para o Gabriel Jesus. Então, ele fala que o Gabriel Jesus pode voltar antes do que estava programado. De certa forma, isso me preocupa. Apesar do Gabriel Jesus não ser aquele titularzão, entendeu? Mas eu tenho essa preocupação, às vezes, do cara voltar antes, que foi o que aconteceu com o Havertz, ele voltou antes e aí depois se lesionou de novo. Então, espero que assim, esse voltar antes seja voltar, não é 100%, porque nunca volta 100%, tem que esperar ritmo de jogo e tal, então carga de jogo, então, mas que ele volte ali pronto, recuperado para poder jogar, porque o Gabriel Jesus vai ser um jogador muito importante para o Arsenal. E essa foi a coletiva do Arteta, tá? Foram os pontos importantes aí que eu peguei. Deixa aqui nos comentários se vocês gostaram, se vocês têm alguma observação para fazer em relação a essa coletiva do Arteta. E aí eu queria falar do Odegaard, tá? Se falava muito que o Odegaard poderia ter voltado contra o Tottenham. Ele não voltou, ele está treinando, viajou lá na data FIFA lá com a Noruega para estar junto com os companheiros na classificação da Noruega para a Copa do Mundo do ano que vem. E aí ele manteve ali os treinamentos que ele estava fazendo. E aí se falava muito que ele poderia voltar contra o Tottenham. E ele não voltou, claro, como a gente pôde ver, ele não voltou, não ficou nem no banco, mas estava ali junto com o elenco, como todos os jogadores estavam, o Gabriel Magalhães também estava, o Havertz também estava, então estava todo mundo ali junto com o elenco. E aí, esses dias o Odegaard ele vem treinando, então é bem provável que ele seja relacionado para o jogo de amanhã. Não acho que ele comece o jogo, mas é aquilo, pode entrar no segundo tempo ali, dependendo do andamento do jogo e do tipo de jogo que esteja acontecendo contra o Bayern de Munique. Mas não acho que ele vai começar jogando. E como o Arteta falou na coletiva, falar do Gabriel Jesus, tá? O Gabriel Jesus aí que vem voltando, vem postando vídeos, o Arsenal inclusive vem postando vídeos dos treinamentos do Gabriel Jesus. O Gabriel Jesus que vai ser um jogador muito importante pela sua experiência que ele tem no futebol, na Premier League. Então vai ser muito importante essa volta do Gabriel Jesus, inclusive para a rotação do elenco. Foi aquilo que o Arteta falou, ele está bem adiantado no retorno dele para os gramados, já está treinando ali com o elenco. A previsão de volta dele era para final de dezembro,
e aí pode ser que ele volte agora no início de dezembro. Pode ser que ele volte já na semana que vem, tá? Já comece a ser relacionado caso seja necessário para alguns jogos. Então, é bem provável aí que a gente veja o Gabriel Jesus nas próximas semanas aí relacionados para os jogos do Arsenal. E vamos falar uma notícia que saiu hoje. Esse cara é o... Esse cara não, né? Esse menino é o Rodrigo Mendonça, tá? Ele é um jogador do Elche, é um meio-campista. E o Arsenal tá monitorando o Mendonça, tá? Parece que o Elche parece que o Elche não, né? Ele tem uma cláusula de liberação de 20 milhões de euros, tá? E com certeza ele vai deixar o Elche. Quem deu essa notícia foi o Sandin do Telegraph e isso abre um monte de interrogação, tá? Por quê? O Rodrigo Mendonça, a princípio, por que eu tô falando a princípio? Porque com o Arteta, o cara pode jogar em várias posições diferentes, tá? Mas a princípio, ele é meio ofensivo. Então, ele joga ali na do Odegaard. A princípio, tá, gente? Mas ele já jogou na ponta esquerda bem pouco, acho que jogou 1 ou 2 jogos na ponta esquerda, bem pouco. Mas se tratando de Arteta, a gente não pode duvidar de nada. Mas aonde eu quero chegar? Ele é meia ofensivo, tá? Então ele joga ali na posição de 10, ali na mesma do Odegaard. Se o Arsenal contrata o Mendonça, só um jogador pode rodar e esse jogador é o Nwaneri. Tá? Não se sabe o que acontece com o Nwaneri desde a temporada passada. O Nwaneri ele era um jogador que vinha jogando ali na ponta direita, tá? Jogou em Champions League e tal. E do nada ele desapareceu. Desapareceu dos jogos. E o engraçado é que ninguém pergunta sobre o Nwaneri. Ninguém. E aí o Nwaneri, inclusive ele entrou no último jogo contra o Tottenham, ali no final do jogo. Mas o Nwaneri, eu não sei se é ele ou se ele é mal assessorado, mas provavelmente que ele seja mal assessorado. Tá? As renovações de contrato do Nwaneri sempre foram muito conturbadas. Eu falei até nessa vez que a gente estava renovando com ele, que de repente eu até corri o risco dele sair, ele ficou próximo de sair, alguém postou isso. Não sei se foi o Fabrício Romano ou se foi o David Ornstein, que ele ficou próximo ali de sair, tá? Sempre foram muito conturbadas, por exemplo, na primeira renovação dele, ele saiu a notícia que tinha uma cláusula no contrato dele que ele não poderia ser emprestado, tá? O Arsenal não podia emprestar ele. E aí agora já surge a possibilidade que ele pode ser emprestado em janeiro, na janela de janeiro. Então, se a gente contrata o Rodrigo Mendonça, a chance do Nwaneri rodar é grande. Porque a gente não vai contratar um cara para depois o Nwaneri voltar e a gente ficar com ele. Entendeu? Claro, eu não sei como o Arteta pensa em jogar com o Mendonça se a gente for realmente contratá-lo, tá? Mas já liga um sinal de alerta aí, já põe um ponto de interrogação aí, porque o Nwaneri não vem jogando, aí agora surgiu a possibilidade dele ser emprestado, até porque eu acredito que o Eze será o substituto do Odegaard, eu não acredito que o Eze jogará tanto de ponta esquerda, tá? Até porque Trossard tá jogando bem, e aí o Martinelli pode ser o reserva ali de imediato. Claro, tem o Madueke que pode jogar ali também. Então, assim, a gente teria 4 jogadores ali para jogar na ponta esquerda. Então, assim, não sei se o Arteta jogará muito ali com o Eze na ponta esquerda. Claro que dependendo do jogo, ele pode dar com o Odegaard e botar o Eze ali para ponta esquerda. Por exemplo, tá um jogo difícil, um time muito fechado. O Eze é um cara que arrisca muito de fora da área. Então, assim, pode ser uma saída ali pra gente com o Eze, não de 10, mas ali também jogando de ponta esquerda. Então, o bom do Arsenal é que ele tem o Arteta tem essa vasta possibilidade ali de mudar o jogo, tá? Com vários jogadores com características diferentes. Ele fala muito sobre isso. É muito importante a gente ter vários jogadores com características diferentes dentro do elenco, porque a gente consegue mudar o jogo com ele acontecendo, tá? Então, vamos ficar de olho aí. Já não é a primeira vez que sai essa notícia sobre o Rodrigo Mendonça.
hoje saiu novamente, tá? Esqueci de falar, ele tem 20 anos. Então, vamos aguardar aí para ver o que vai acontecer, porque a contratação dele não seria para agora, para janeiro, seria para o verão, porque, como eu falei, o Arsenal não vai contratar ninguém em janeiro. Ninguém, não vai vir ninguém em janeiro. O time do Arsenal, o elenco do Arsenal está fechado. O que pode acontecer é saída de alguns por empréstimo. Por exemplo, o Nwaneri. Outro exemplo, eu tiraria o Risnelson do Brentford, botaria ele em outro time para ele poder jogar e a gente conseguir vender ele. Então, seria algumas mexidas aí que eu faria, tá? Mas é essa informação que a gente tem aí do Mendonça. Amanhã a gente tem o jogo, tá? Eu tô gravando esse vídeo na terça-feira, ele vai sair na quarta-feira, por isso que eu tô falando amanhã. Mas esse seria a minha escalação para o jogo de amanhã contra o Bayern de Munique. A princípio, eu só colocaria o Lewis Skelly na lateral esquerda, tá? Daria um descanso ali para o Calafiori, visto que o Calafiori ele vem voltando de lesão, então eu daria uma oportunidade ali para o Lewis Skelly. O resto eu manteria o mesmo time que jogou contra o Tottenham e tentaria ali fazer o jogo para que a gente conseguisse pelo menos fazer algumas substituições durante o jogo. Eu acredito, por exemplo, que o Odegaard vai entrar, eu acredito que o Madueke vai entrar, eu já não sei se é no lugar do Saka ou se é no lugar do Trossard, entendeu? Então acredito que esses caras vão entrar no jogo. Dependendo se o jogo estiver muito difícil, pode ser que entre o Norgar, tá? Ali no lugar do Zubimendi para segurar o jogo, para dar uma descansada no Zubimendi também. Pode ser que, e aí, por exemplo, pode ser que ele recue o Merino, tire o Rice, entendeu? E coloque outra pessoa aqui de centroavante, ou um Trossard, entendeu? Não tire o Trossard e coloque o Trossard de centroavante, entendeu? Então, assim, existem várias possibilidades ali que o Arteta pode fazer, tá? Dependendo do jogo, pode dar uma descanso pro Timber e colocar o Ben White. Então, existem várias possibilidades que o Arteta pode fazer, mas eu entraria com esse time aqui, tá? Contra o Bayern de Munique. Por quê? A gente vai poder poupar em outros jogos, tá? Então, tem aquele jogo lá contra um time fraquíssimo, entendeu? Que a gente vai poder poupar contra esse time. Então, eu acho que não se vê necessidade agora de poupar nesse jogo, que é um jogo difícil, tá? Porque a gente precisa vencer esse jogo para a gente continuar na liderança. E aí, então, já vou para a próxima, para mostrar a tabela para vocês depois dos jogos de hoje, tá? Então, a gente ganhando ou empatando esse jogo, a gente continua na liderança, ninguém passa. Quer dizer, na verdade, a Inter de Milão, se ganhar o jogo dela, ela pode passar o Bayern e o Arsenal, se for um empate. E se o Arsenal ou o Bayern ganhar, mantém na liderança e vai depender ali do placar do jogo da Inter. Mas é aquilo que eu falei, o primeiro e o segundo colocado, na verdade, os 8 primeiros têm vantagem de jogar em casa as partidas de mata-mata, tá? Mas se você é primeiro colocado, você vai jogar até a semifinal, se você chegar até a semifinal o segundo jogo em casa. Então, por isso que eu prefiro que o Arsenal jogue para ganhar. A gente tem elenco, tá? O nosso elenco tá grande, então não tem motivo para a gente não ir para cima do Bayern de Munique. E aí a gente pode rodar o elenco em outro momento, entendeu? Vão ter jogos aí que a gente consegue dar uma rodada no elenco. Por exemplo, um jogo, sei lá, contra um Aston Villa, a gente pode botar o Madueke no lugar do Saka, entendeu? Dá para rodar um Martinelli no lugar do Trossard, dá para rodar um Odegaard e Eze. Então, assim, dá para rodar o elenco, tá? Dá para colocar um Merino ali no lugar do Rice. Oportunidade a gente vai ter ali. O que a gente não pode fazer é colocar tudo de uma vez, porque aí vai faltar entrosamento. Mas de resto, dá para rodar o elenco ali de boa para que a gente consiga manter esse foco aí nas competições. Lembrando que a gente está disputando as 4 competições. Então a gente está disputando Champions League, Premier League, Carabao Cup e FA Cup. Então estamos nas 4 frentes e, sendo bem sincero, dá para ganhar as 4. Com o elenco que a gente tem, tá? Sabendo fazer o rodízio, a gente consegue, dá para disputar aí as 4 competições para ser campeão. Beleza, galera? Então, é isso que a gente tem para hoje,
tá? Não esqueça de dar o like no canal, sininho para receber as notificações, verifique a inscrição no canal, isso também é muito importante, e compartilhe para que a gente continue crescendo. Amanhã, no final do dia, a gente vai ter o nosso pós-jogo, vai ser gravado também. Vou fazer o pós-jogo aqui do Arsenal contra o Bayern, tá? Espero que a gente vença a partida e aí a gente venha fazer esse pós-jogo feliz da vida para a gente falar de como foi o jogo. Beleza? Então, mais uma vez, obrigado por tudo e fui!